Boa noite, pessoal. A gente está aqui novamente com o EJA, do Santuário dos Lobos. Dessa vez a gente vai fazer uma entrevista focada nesse santuário, que é o primeiro santuário pagão aqui no Brasil, né, do paganismo nórdico, certo, EJA? E a Isso gente mesmo. vai dar uma discutida sobre esse santuário. Foi até um pedido do EJA que fez para mim, justamente para a gente falar desse santuário, que eu acho interessantíssimo, muito belo pelas fotos, muito bacana e acolhedor para o pessoal que curte esse lado do paganismo nórdico. Eja, seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal Muito e obrigado, eu que agradeço. obrigada. E eu quero agora começar com uma pergunta simples: o que é o neopaganismo nórdico, para que a gente comece para conhecer depois esse melhor sobre o que é esse santuário e como surgiu a ideia de montar ele? Assim, o neopaganismo, né, assim como o paganismo, vamos pôr, o paganismo contemporâneo, muitas pessoas elas confundem o paganismo contemporâneo, o neopaganismo, achando que é algo inventado, algo assim. E na verdade não. Na verdade, o neopaganismo, tudo que vamos pôr do paganismo nórdico, tudo que a gente cultua hoje é neopaganismo, é um paganismo contemporâneo. Por que isso? Sim, nós seguimos os preceitos antigos, nós seguimos as Edas, o Havamal, nós seguimos os achados arqueológicos, e todos os campos da pesquisa aí dentro da nossa crença. Porém, a nossa crença ela não foi uma crença que foi escrita lá pelos pagãos, lá antes do cristianismo, não tem isso, infelizmente. O que nós temos de relatos seriam as Edas, o Havamal e tudo mais, porém, nós sabemos que eles foram escritos por cristãos, né? Foi a visão do povo cristão perante o paganismo. É, claro que nós tentamos seguir achados arqueológicos, enfim, inúmeras fontes aí primordiais que a gente consegue tentar seguir. Só que nesses achados e tudo mais, não tem, por exemplo, exatamente como era feito um Yol. Exatamente como era feito o rito a tal Deus. Exatamente. Não, a gente não sabe. Infelizmente, a gente não sabe. A gente tem fragmentos do que os povos antigos seguiam. Porém, tem dois detalhes aí que modifica, como que eu posso falar? Que diferencia o paganismo antigo mesmo do neopaganismo, do paganismo contemporâneo. Dois fatores primordiais. Esse que eu falei, que a gente não consegue pegar exatamente como era feito, e segundo, que mesmo que se a gente tivesse exatamente como era feito naqueles tempos, os tempos mudam, né? Até não só o tempo, como a localidade. Então, por exemplo, se for falar sobre um Iol, o Iol, eles se preparavam para aquele inverno rigoroso, que a gente sabia que naqueles tempos, nossa, as geleiras congelava tudo. Caramba, eu nunca nem vi neve na minha vida. Então, não é dessa forma. Então, não adianta eu também querer seguir exatamente como os povos antigos seguiam, se eu não tenho os mesmos, as mesmas dificuldades, os mesmos, tudo, é tudo diferente. Então, nada mais claro, não é uma bagunça, mas o paganismo contemporâneo é a gente pegar os deuses antigos, pegar a crença antiga e passar para o nosso cotidiano. Tá? Então, a gente vai pegar a crença, realmente seguimos a crença antiga, temos um embasamento, porém nós adaptamos para a nossa realidade, para a realidade de cada um. Mesma forma, a gente aqui está numa área rural. Então quer dizer que a pessoa que está numa grande metrópole aí não pode seguir os deuses porque eles não têm aqueles contato com a terra. Tem outras formas de você seguir. Então é você conseguir adaptar para o seu mundo, para o seu cotidiano. Assim como os povos antigos faziam. Eles adaptavam os ritos para o seu mundo, para o seu cotidiano. Eles pediam o que eles precisavam pedir. A gente vai pedir o que a gente precisa pedir. Então, também adaptar os ritos a isso. Não adianta, eu particularmente não gosto muito de fazer assim, vou pegar. Lógico, tem algumas preces, você vai procurar na internet afora, tem muitas preces prontas, que fazem de acordo com o Havamal, de acordo com as Edas. Então a pessoa vai ler lá, tipo, falar, não, Thor, decorado.
Thor, me ajude, nos ajude nas próximas nevascas que venham, no inverno rigoroso. A gente não tem isso. Então não tem, eu vejo que não tem muito sentido. Claro, cada um é livre para fazer a forma que quiser, mas só exemplificando o paganismo contemporâneo. É isso. Trazer para nossa realidade, para o nosso mundo, para o seu mundo, né? É basicamente isso. Ah, tá certo. Muito interessante. Então, a gente faz as adaptações, né, da religião conforme o nosso cotidiano, a nossa vivência e conforme as nossas experiências, no caso, certo? Ah, Exatamente. perfeito. E como que surgiu a ideia de fazer um santuário para abrigar uma galera que gosta muito disso e também aqueles que seguem, né, a fé, porque eu acho que deve ter visitação não só do público que segue, como daqueles que são entusiastas, né, pela era viking, pelo paganismo. Como que surgiu essa ideia? Olha, a ideia, não o nome santuário, mas a ideia de ter o espaço, ela já vem de muitos, muitos anos já. Tanto é que eu estava até falando com o pessoal do meu Kindred, no Google Fotos, aquelas recordações de 10 anos atrás, que eu estava separando algumas fotos, pesquisando algumas fotos de como eu tinha ideia de um grande salão, de um local para fazer os ritos, isso há 10 anos atrás. Eu já tinha essas ideias, né? Então, lógico, vem de muito tempo eu tendo essa ideia, por quê? O que acontece? Agora a gente sempre brinca, quando eu comecei no paganismo, não faz muito tempo, tá? Faz mais ou menos uns 10, 11 anos, mais ou menos 12 anos. Quando eu comecei, entrei no paganismo nórdico, eu passei pela bruxaria natural, não passei que eu segui, mas passei em estudos pela bruxaria natural, estudei, ainda vi que não era aquilo que eu precisava. Passei pelo druidismo, conheci um pessoal do druidismo, também vi que não era aquilo que eu precisava, não deu aquele tchan, né? Uhum. E aí quando eu conheci o Azatru na época, até desculpa o palavrão que não tem como eu não falar isso, eu chamo de momento puta que pariu. Legal. Eu falo isso em várias lives, porque esse momento é aquele momento que você para, acontece algo, acho que todo mundo já passou por isso. Acontece alguma coisa que você para, reflete e fala, puta que pariu, o que foi isso? Não tem outra expressão. Sabe aquele momento que você não consegue se expressar de outra forma? É esse o momento. Então, quando Uhum. eu conheci o Oswaldo, eu falei, caramba, é isso, é isso. E aí eu vim estudando. Só que há 10, 11, 12 anos atrás, eu brinco que era tudo mato. Era difícil, não tinha esse monte de grupo no WhatsApp, Facebook, nem tinha, né? Mas Facebook não tinha, enfim, não tinha essa acessibilidade que tem hoje. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes eu peguei material, porque só tinha material gringo, né? Quantas vezes eu peguei material e não era simples, só eu gosto de pegar um PDF, dar um Ctrl C, Ctrl V no Google Tradutor e traduz. Não. Quantos PDFs de fotos de livros gringos que eu pegava o livro ali, ó, eu editava página por página para poder conseguir traduzir para saber o que estava acontecendo. Nossa, muitas vezes eu estudei dessa forma, né? E eu sei como é ruim você seguir a fé. Eu seguia a fé de forma solitária, não tinha ninguém perto de mim. E eu sei como é difícil isso, é muito ruim, eu odeio isso. Você seguir a fé de forma solitária. E aí eu falei, caramba, não pode ser assim. Cara, você vê o cristianismo, você vê outras crenças e tudo mais, eles têm locais que se reúnem as pessoas, não por ter um local, não é o fato de ter o local, é o fato de reunir as pessoas. Então, acho que um local ele ajuda muito nisso, você reunir pessoas com o mesmo Uhum. intuito, né? Então, a minha ideia foi justamente essa. Lá atrás, eu vinha com ideias de conseguir montar um espaço. E ao decorrer da vida, né, eu fui tentando, fui dando murro em ponta de faca, quanto murro em ponta de faca, até que agora finalmente a gente está começando, porque ainda é começando. Tá longe ainda de concretizar o meu sonho, que é um espaço realmente gigante, um espaço grande, para realmente conseguir receber pagãos do Brasil inteiro. Porque hoje, infelizmente, nosso espaço ainda é pequeno, né? É um espaço contando com salão, área de camping, área da fogueira, banheiro, então todos os detalhes que tem, dá mais ou menos uns 400, pouco mais de 400 metros quadrados. É pequeno, tá? Tanto é que nesse IOL se inscreveu bastante gente.
Porém, infelizmente, a gente não consegue receber todo mundo de uma vez. Porque a gente tem um banheiro só, é um local que não consegue, infelizmente ainda não conseguimos abrigar todo mundo. Então por isso que eu falo que ainda é o início de um grande sonho. Mas eu sei que se eu cheguei aqui, até aqui agora, eu sei que eu vou conseguir. Eu tô batalhando todo dia, eu sei que eu vou conseguir ainda ter um espaço bem grande. Oh, com certeza, eu acho você muito bonita a forma que você fala, né? Acho que você tem muito carinho por esse local, acho bem bacana. Então, assim, para mim é uma honra estar falando muito desse espaço, porque quando eu vi as fotos, eu realmente eu fiquei muito impressionada com a questão da natureza, né, do espaço. Até a próxima pergunta era justamente isso. Descreve um pouco para a gente o que, que tem atualmente, né, em cada um desses espaços. Tem espaços que eu vi que é dedicado à divindade, né? Tem o grande salão, tem a parte de cozinha. Explica assim os que tem atualmente ainda já em funcionamento. Ó, eu começando, tá na rua, na estrada de terra, aí tem uma ponte que você passa em cima de um fosso, aí tem um corredor com, eu sempre coloquei, tudo que eu fiz aqui, tudo que a gente fez foi nada pensando em achados arqueológicos, pensando em recreacionismo histórico, não. Nós fizemos tudo aqui realmente com o intuito de ser um templo pagão, tá? Então, cada detalhe, cada coisa que tem aqui, não é pensando, mas será que os povos antigos construíam dessa forma? Não sei, porque eu não sou um povo antigo, eu sou um povo atual, eu sou um povo contemporâneo. Então, eu pensei no quê? Beleza. Por que que eu vou colocar? O que que eu preciso colocar aqui? É um templo. Então, é bom. Nós acreditamos muito dentro da parte mágica que os ossos eles retêm muita energia ruim, retém simbologias e tudo mais. Então, tudo que a gente foi fazendo foi baseado nisso, pensando na parte mágica, pensando realmente nos espíritos da natureza, pensando nisso. Então, assim que a gente entra, a pessoa já passa por um arco que tem alguns ossos, com simbologias nesses ossos. Assim que ela passa por esse corredor que entra, ela já dá de cara com um grande um espaço, um círculo ali, onde já tem a nossa fogueira no centro. É a primeira coisa que a pessoa entra é no círculo ali com a fogueira. Nessa fogueira tem, em volta da fogueira tem alguns troncos para as pessoas sentarem e tudo mais. Atrás dessa fogueira a pessoa já consegue vislumbrar o salão com a cozinha anexada nele, ok? Ao lado direito, assim que a pessoa entra, tem a área de camping. No final da área de camping tem o nosso galinheiro, onde tem os animais que eles nascem aqui, são criados aqui. Nós fazemos o sacrifício animal, ainda vou chegar nesse conceito Uhum. aí, vou chegar para falar sobre isso. Aí tem a área de camping, temos o nosso estoque de lenha, temos uma pequena oficina ali, onde a gente, como sempre estamos construindo as coisas, a gente faz as coisas ali, feitos alguns amuletos ali agora para poder o pessoal que vem visitar. Temos uma nossa sala aí ao lado esquerdo, nós temos, antes da cozinha, nós temos uma pequena horta ali que está em fase de construção ainda, ela não está ativa, está em fase de construção. Ao lado nós temos a nossa sala de runas, que também está finalizando a construção dela. Do lado da sala de runas temos um laboratório que a gente está fazendo em parceria com um membro do Kindred de Kirkzub também, que ele é químico, então a gente está pensando em fazer um laboratório de alquimia, onde a gente vai, a princípio, fazer algumas bebidas, sabe? Bebidas pode ser alcoólicas ou não alcoólicas, mas tudo referente a dentro da ritualística, tudo feito com ritualística, tudo aqui dentro é feito com ritualística, né? Sempre a parte mágica, nada que é feito de qualquer forma, sempre baseado na ritualística. Aí o Uhum. banheiro, nesse banheiro colocamos chuveiro quente, todo fechado, é um banheiro só, mas tem chuveiro quente, então a pessoa consegue tomar um banho quente, não precisa tomar um banho gelado, nada. E espalhado pelo santuário todo, nós temos 9 altares, ok? Nesses altares nós temos o altar de Odin, altar de Frigg, altar de Thor, aí temos lá atrás Eir, temos Bragi, Forset, Tyr, Freya e um altar aos Landvaityr. Aqui é um altar que eu particularmente eu sou mais apaixonado. Eu gosto muito do contato com com os seres da natureza, Uhum. porque eu acho que antes de a gente conseguir chegar a uma divindade, aos deuses em si, nós estamos aqui ao redor
ao nosso redor, tem os espíritos da natureza. Então, eles são como se fossem intermédio. Então, eles estão ali, né? Antes de você conseguir chegar. Então, desde que você entre a pessoa entra no santuário, ela já tem que entrar com esse respeito aos espíritos da natureza, porque tem os espíritos daqui que eles protegem esse espaço. Então, eu mesmo, toda vez que eu entro aqui, eu peço licença para eles. Pô, eles moram aqui, né? Acho que esse contato, esse respeito com a natureza é primordial, né? Aqui no salão nós temos uma mesa, uma grande mesa de madeira com algumas cadeiras. Temos uma lousa quando a gente faz algumas reuniões de estudo para a gente passar nessa lousa e tudo mais, ter ideias e tudo mais. Na nossa cozinha nós temos uma pia normal, uma geladeira elétrica, porque não sou o povo antigo que não tem geladeira, né? Até porque os caras colocavam a mão para fora e gelavam as coisas, né? Aqui não. E um fogão a lenha por hora, né? Que a gente comprou também para poder fazer ficar algo mais rústico realmente. A gente gosta desse estilo rústico da natureza. É basicamente isso. Hoje o santuário é isso, né? Meu sonho realmente é um contato, é um espaço maior, para dar mais comodidade às pessoas. Por incrível que pareça, minha ideia, a partir daqui, eu vejo que ele está um espaço pequeno porque eu não consigo abrigar todo mundo que quer vir. Tá? Isso que mais me machuca, sabe? De não conseguir Entendo. receber todos que venham. Porque Uhum. eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer quando recebe uma pessoa é receber a pessoa com toda a hospitalidade que eu puder. Sabe? Eu não consigo receber pessoas que a pessoa venha e seja tratada mais ou menos. Não tá certo isso para mim, né? Então, minha ideia é realmente ter um espaço maior para poder fazer coisas para dar mais conforto para as pessoas que vierem, porque esse é o propósito, né? A pessoa vem para cá, ter um conforto e ter um espaço sagrado. Sim, totalmente concordo. Acho que é uma coisa assim que você tem que ir chegar no local e ter aquele acolhimento, né? Aquela coisa, você, como você falou, você se sentir parte do espaço, você ter o convívio com as outras pessoas lá dentro também, com o respeito, com a questão de você também ir lá e poder conviver, fazer a sua refeição, e por aí vai, que eu acho que é muito interessante isso. E uma coisa que eu até tenho uma curiosidade, já que eu nunca soube assim, gente, se os Rudolfolks, eles são considerados também uma espécie de Landvaeti, que seriam aqueles elfos que tem da Islândia, que eles falam muito de Rudolfolk. Então, as criaturas, os seres de forma geral, todas as criaturas dentro do paganismo nórdico, eles sempre têm um conceito mitológico, vamos pôr dessa forma, né? Acredito muito que as pessoas, igual eu falo, os deuses, eles não falam, quem é Thor? A Thor é um cara que está lá martelando. Não, a gente sabe que é um mito que foi criado para poder exemplificar, tornar palpável essa energia, né? Eu já falei em algumas lives também. Por exemplo, se eu for, minha filha tem 8 anos. Se eu for explicar para minha filha assim, quem é Freya? Eu vou explicar para ela assim, ó, Freya é a energia que faz fecundar a semente da natureza. Ela fala, o que é isso? Não, filho, ó, Freya, essa aqui, ó, é a deusa Freya. Vamos fazer uma prece para ela para poder fazer ajudar as plantas crescerem. É muito mais fácil. E o mito, né, o mito dos deuses, o mito das energias, eles foram criados por povos antigos, por pessoas que não tinham tanto estudo. Mesma coisa, se eu chegar num tiozinho do sítio, aqui mesmo, hoje em dia, um tiozinho do sítio lá, que não tem tanto estudo, eu falar assim, ó, tá vendo esse raio aqui, ó? Esse raio aqui, ó, são as nuvens com elétrons e prótons e nêutrons e elas se chocam. O tiozinho fica, o que você tá falando? Então não é mais fácil você, ó, esse raio aí, ó, foi Thor, barbudão, assim, ó, ruivo, ele bateu o martelo, o Mjolnir numa bigorna e sai esse raio aqui, ó. Mais fácil, né? Então acho que todas Uhum. as criaturas, ela tem um fundo mitológico por isso, tá? Igual, fala assim, como você vai ver um Landvaetyr? Você vai vir aqui no santuário, você teve um vislumbre do Landvaetyr, que é comum acontecer aqui, tá? Mas como é um Landvaetyr? Você sabe me dizer como é um Landvaetyr? Porque eu não sei, eu sei o meu conceito de Landvaetyr. Eu sei o que eu enxergo. Porque o que eu vejo é baseado na minha vida, no meu conceito. Então, eu acredito que muitas criaturas, elas são vistas
elas se aparecem de uma forma que seja confortável para cada pessoa. Hum. Para você ter uma ideia, só um relato que eu tive até alguns dias atrás, eu nunca tive, meu pai morreu em 2007. Meu pai era caminhoneiro e ele sofreu um acidente e tudo mais. E dizem que o pessoal que parou para ajudar tal, o caminhão do meu pai desceu, capotou na serra, e dizem que apareceu duas mulheres, pareciam enfermeiras, desceram correndo, tiraram meu pai do caminhão, tá? E depois dessas mulheres, ninguém sabe de onde foi essas mulheres, tá? E o caminhão do meu pai queimou inteiro, meu pai só não queimou, não foi carbonizado, porque elas tiraram meu pai de dentro do caminhão. Aí eu sempre soube disso, desde sempre, mas eu nunca tive esse estalo, né? E eu penso muito, quando falo das valquírias que vinham buscar os guerreiros depois da batalha, Eu elas vinham imaginei de uma isso também. forma, ela vinha de uma forma que era confortável para aquele guerreiro. Não adiantava, acredito muito que meu pai era cristão, mas acredito muito que não Uhum. adiantaria nada uma valquíria vir lá de armadura pro meu pai, falar que porra é essa? Sabe? Tem que vir de uma forma que é confortável para a pessoa. Então, acho que todas as Uhum. criaturas são dessa forma, sabe? Sim, elas existem, claro que existem. Essas energias, elas estão aí. A pessoa acreditando ou não, a pessoa querendo ou não, elas estão lá. Só que eu acho que elas se mostram para as pessoas, da forma que a pessoa se sente confortável em ver aquilo. Então, é difícil a gente falar como são, o que esse aí é dessa forma, não é? É da forma que a pessoa se sentiu confortável para ver. Então, se eu for falar um relato como são os Landwehr, eu vou fazer de acordo com o meu conceito. Se eu for escrever um livro, Landwehr, você for escrever um livro sobre Landwehr, outra pessoa for escrever um livro sobre Landwehr, cada um vai descrever de uma forma. Porque cada Hum. um tem o seu conceito, cada um tem o seu sentimento, cada um tem o seu vislumbre, né? Acho que é basicamente isso. Nossa, muito interessante. Quando você falou esse relato de duas mulheres vindo tirar o seu pai do caminhão, veio um estalo assim de valquíria na hora também, pensar sobre isso. É muito, muito interessante. Assim, lamento que tenha acontecido, né, o acidente, mas assim, um relato muito, muito interessante. E atualmente o santuário está fazendo assim, quais as principais festividades? Porque você me falou, né, que cada local a gente faz uma festividade se a gente tem, né, digamos, estamos no clima ou naquela estação para poder fazer, conforme for. Então, como que vocês fazem e quais são as principais festividades que atualmente está sendo feito? Ó, atualmente, nós realizamos os quatro blotes, entre aspas, tá, oficiais, ok? Que são os dois solstícios e os dois equinócios. Então, em outono temos o Halstabloot, aí no inverno temos o Yol, que vamos fazer agora dia 8, 9, 10 e 11 de junho. Na primavera fazemos Ostara, e em dezembro, no solstício de verão, nós fazemos o Midsummerblut. Né? Após esses são os oficiais, entre aspas, ok? O IOL, geralmente o que a gente recebe, maior concentração de pessoas, é o IOL. Porém, tem o IOL e tem o Midsummer, que são os dois solstícios que seriam, entre aspas, seriam mais fortes, vamos pôr dessa forma, pra gente, tá? Dentro do nosso conceito aqui. Tanto é que são só nesses dois bloats que nós realizamos sacrifício. Nos equinócios, não. Uhum, Porque dentro do nosso conceito, claro, sempre falando que é o nosso conceito, porque eu gosto muito de frisar sempre nosso conceito, nossa gnose, porque tá cheio por aí, só puxando um gancho, tá cheio por aí de pessoas que se dizem donas da verdade absoluta. Ah, se a pessoa segue daquela forma, ela quer que qualquer um que segue diferente dela vai falar que tá errado. E não é bem assim. Eu falei, lógico, nós temos um embasamento, claro que tem embasamento. Porém, a forma que você vai fazer o seu rito é você, é a forma que você sente a energia. Claro, você pode pegar, buscar, a gente fala as receitinhas de bolo na internet sobre blots, vai ter um passo a passo. Eu estou escrevendo um livro sobre isso também. Tomara que eu consiga terminar esse ano, com legal, já, ideias já vou comprar. de bloats. Tá? Eu vou fazer sobre alguns deuses, alguns bloats, ideias de como a pessoa pode fazer. A pessoa está começando a entrar no paganismo agora. Eu não sei como fazer.
Pega lá, lê, ó, não, legal, vou fazer dessa forma agora. Faz daquela forma. Porque você não sabe fazer ainda, então faz daquela forma. Do ano que vem, o próximo que você fizer daquele mesmo bloat, já tem que ser diferente. Porque você tem que tirar alguma coisa e colocar outra. Impossível a pessoa falar, ler um revólver, não, é exatamente isso. Não, não é assim. Porque é o teu sentimento. Então você tem que ir modificando conforme você faz. Por exemplo, quando eu faço os bloats aqui, eu que puxo os bloats, por exemplo, o IOL, faz daqui menos de um mês. Eu não escrevi a ritualística do IOL ainda. Por quê? Porque eu não sei exatamente quem vem. Eu monto a ritualística exatamente de acordo com a quantidade de pessoas que vão vir e como vai estar o período, como vai estar o tempo, tudo que o contexto geral é montado a ritualística para aquele contexto, daquela forma. Então, nem existe um rito igual ao outro. Se a pessoa que veio no YOL do ano passado vier nesse YOL, vai ser totalmente diferente. Cada rito é único, ok? Então, o que eu estava falando mesmo, mas voltando, os dois bloats mais fortes são os solstícios, os dois solstícios, o Midsummer e o Yol. Okay? Então é o que mais a gente recebe as pessoas. As pessoas podem vir em outros bloats? Podem vir também, claro, o santuário está aberto. Porém, não é toda aquela organização maior. Os dois equinócios, eles são bloats menores, são bloats mais calmos, são bloats mais família, mais aquele contexto. Então, geralmente, tá? Geralmente, esses dois equinócios, nós fazemos mais que o pessoal do Kindred aqui, pessoal, aquela coisinha mais casa, sabe? Aquele negócio mais fechado. Por enquanto, são esses momentos. Agora, como a gente está sempre organizando, sempre em manutenção, por hora são os momentos que a gente abre o santuário para as pessoas de fora. Mas, claro, por exemplo, a pessoa entra em contato comigo, cara, queria conhecer, eu só posso ir no final de semana tal, não consigo ir num bloat. Cara, beleza, vamos conversar, vamos combinar um final de semana que dê certo para você fazer a visitação. Beleza, dá para fazer. Só que não é considerar uma visitação, um bloat, todo aquele aparato lá. Vai ser algo, você vai estar vindo visitar o santuário para poder conhecer, mas não participar de um rito, de toda forma assim. É tudo conversado também. Mas como a gente sempre está construindo, eu não consigo parar de fazer as coisas aqui. Então, quase todo final de semana eu estou aqui dando manutenção. Então, capaz de a pessoa vir e falar, não, então vamos trabalhar, então, vamos fazer, vamos construir alguma coisa. Muito legal. Eu vi até umas fotos, né? Esse processo ritualístico tem coisa relacionada à floresta, né? Fogueira, eu vi assim Sim. fotos, eu achei muito interessante essa, essa conexão, né, que tem, né, com alguns elementos. O que é aquele principal, que eu vi uma foto que tem uma fogueira, qual era a festividade? Não sei se você vai se lembrar da foto. Perto da fogueira, ó, aqui ao redor da fogueira, no Uhum, espaço da fogueira, nós temos dois altares. Tem o de Odin, que fica do lado da onde fica o tronco que eu sento ali. Tem o altar de Odin. E quase em frente aqui tem o altar de Frigg. Né? Aí um pouquinho para fora tem o de Thor. Fora para outro uhum. lado tem Freya. E ao redor depois tem os outros altares. Ok? Mas o altar que tá mais visível, por dessa forma, é o de Frigg e o de Odin, que estão ao redor aqui. Mas que, como tá de noite, não dá para eu sair mostrando, mas Não, sem estão problema. aqui. Tranquilo. Um dia eu quero até fazer a visitação para filmar assim, o espaço, fazer uma Vem sim. filmagem bem legal, que nem eu vou fazer na Vila Vicky em janeiro, aí eu quero ver se eu consigo ir em julho aí para fazer uma diferente. Inclusive, Legal. eu queria até perguntar onde é que fica o santuário? Diz aí para a gente qual é a cidade, o local, assim, Ah, dá uma guiada aí, para quem quiser Nós ficamos, ir lá. nós ficamos na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Tá? Ok. Então é no interior do interior do interior. Então na zona rural da cidade de São José do Rio Preto, que é no interior de São Paulo. Né? Então a gente não está num local tão afastado, a gente está num condomínio de chácaras, num bairro de chácaras, porém é considerado zona rural, é afastado da cidade, realmente é um bairro com estrada de terra, é realmente uma zona rural mesmo. Então, mas claro, o meu sonho realmente, eu sempre brinco para todo mundo. E agora eu estou fazendo uma live aqui dentro do santuário. Mas o meu sonho é ter um santuário onde não pega nem celular, sabe? Algo realmente é, é, é
sem essa interferência de energia, interferência, tudo assim. Eu gostaria realmente, meu sonho é ter um local com o máximo de contato possível com a natureza. As coisas que a gente constrói aqui não tem alvenaria, né? A gente constrói de madeira, não é que é para ficar bonitinho. Fica legal pra caramba, eu gosto muito. Mas a ideia é o ser o mais natural possível, tá? Então, lógico, é bom a gente ter tecnologia, ter energia, para ter uma geladeira, isso tem esses quesitos, né? Que não adianta a gente querer também se apartar totalmente da tecnologia. Eu falo, você acha que os vikings mesmo eles gostavam de remar? Claro que não. Se tivesse tecnologia, tinha que meter dois motorzão de 50 HP lá e meter o pau. Claro que eles iam fazer isso. Óbvio que eles ia invadir os negócios de lancha. Claro que ia, né? Então a gente não pode também ser hipócrita ao ponto de dessa forma. Porque se for assim, ai, não, porque tem muita gente que eu já ouvi pessoas falando assim, não, porque nós temos que seguir como os povos antigos. Não, então você abandona tudo o teu carro e anda de cavalo. Anda de barco, é isso. Sabe, ninguém quer isso. Todo mundo quer. É bom tecnologia, a gente gosta disso. E é isso, exatamente isso, que a gente tem feito e tem usado com as lives, com os grupos, para poder levar a crença para as pessoas que às vezes seguem de forma solitária, as pessoas que estão começando agora. Então a gente tem que usar a tecnologia, né? Então, Uhum. por enquanto, nós estamos num local que tá perfeito, sabe? Tem acesso à tecnologia, tem acesso à internet e tem o contato com a natureza. Então, por hora, tá um local ótimo, né? Ainda é pequeno. Esse é o único problema, que o espaço ainda é pequeno. Mas o local, para mim, ele tá ótimo. Ele tem acesso a todos os quesitos que são bons pra gente, tá? Não, achei assim fantástico a estrutura, as percepções que tem. E uma coisa que eu achei muito interessante durante aqui que a gente estava tendo essa conversa é que você falou que você já começou, né, a ensinar a sua filha sobre esses aspectos, né, do paganismo nórdico. Assim, para ti, qual é essa importância, né, de passar assim também esses conhecimentos desde bem pequeno para os jovens? Como que a gente faz para passar esse conhecimento? Como é Ó, que funciona? então, eu acho que vai muito do conceito de cada pai e mãe. Pelo seguinte, Uhum, eu sou separado da mãe da minha filha, a mãe da minha filha ela é cristã. Eu não acho correto esse negócio de falar pro filho, ó, é isso que você tem que seguir. Eu não gosto desse quesito, tá? uhum, Não é, muita gente fala assim, muita gente reclama, eu vejo muita gente reclamando, muito pagão reclamando, assim, ai, porque meus pais me obrigaram no cristianismo. Ai, nossa, quando eu tiver meu filho vai ser pagão. Pô, você tá fazendo igual teu pai, caramba. Tá fazendo exatamente o que você não gostou de fazer. Não é porque é a crença que você gosta que vai estar mais correta. Não. uhum, Eu sim ensino minha filha, mas eu ensino o que ela pergunta. Sempre o que ela pede. Ela gosta muito quando ela vai dormir, sempre que ela tá aqui em casa, ela vai dormir, ela fala, papai, conta a história dos deuses. Aí eu conto alguma Eda, algum conto, tô me adaptando pra idade dela, obviamente, mas eu conto como realmente mitos, né? Eu conto os mitos para ela. Mas sempre, tudo que ela vem aqui, ela vem no santuário, o que ela faz aqui no santuário comigo? Ela vai plantar as plantinhas dela, ela vai aguar as plantinhas, ela vai dar comida para os bichos. O que eu ajudo, o que eu trago ela é para ter o contato com a natureza. É isso. É o contato com a natureza. Quando ela pergunta e quer saber alguma coisa, eu falo. Mas de maneira alguma eu falo, ó, filha, ó, é isso aqui que é o correto. Não, jamais. Porque eu quero deixar ela realmente livre para ela fazer a escolha dela. Porque acho que realmente a fé não é porque é uma criança que fala, não, mas criança não sabe o que quer. Não, beleza. Tem muita coisa que você tem que ensinar sim. Mas eu acho que religião, a crença, é um sentimento. Então eu acho que ela tem que ser passada adiante quando a pessoa quer e não quando é forçado. Acho que tudo é forçado é errado. Acho que religião, crença não tem que ser forçado. Mas sim, tudo que ela me pergunta eu sempre passo. Aliás, qualquer pessoa que me pergunta sobre a fé, eu falo. Eu brinco sempre que minha esposa ela é católica, ela é cristã. E eu falo que ela uhum. sabe mais sobre o paganismo nórdico do que muita gente que se diz pagão por aí. Por tanto que eu falo da religião, tanto que eu falo da crença.
Porque eu Uhum. adoro falar sobre a crença. Eu passaria, pessoas vêm aqui no santuário perguntar alguma coisa, eu passo horas falando sobre a crença. Eu sou apaixonado realmente. Então tudo que eu faço é por amor realmente. O santuário ele foi criado por amor. Eu passo um pouco do que eu sei sobre a crença por amor, sempre pelo amor, pela fé. Eu gosto muito desse conceito. Você passar realmente pelo amor e não pela aquela, tem que saber, tem que fazer. Eu acho isso um pouco errado. Eu acho que você está totalmente certo. E, Eja, uma coisa também que é muito interessante, vocês pensam em trazer também a galera que trabalha com recreacionismo, os mercadores, para fazer uma venda aí, para também, tipo assim, aí agariar fundos também, não só para o santuário, ou fazer algumas vendas de produtos relacionados à Era Viking aí dentro, ou ficar só na parte religiosa, vamos dizer assim. Ó, eu não descarto, tá? Porém, com algumas restrições. Uhum, Dá sim, claro que dá. Para pessoas que quiserem vir, vamos fazer um bloat e quer vir um mercador. Beleza, ele vai ter as mesmas regalias de qualquer um que se inscreveu. Ah, mas ó, eu me inscrevi depois, sinto muito. Não tem espaço? Sinto muito. Eu acho que eu não pode dar prioridade, tá? E claro, a outra restrição. Sim, pode, o mercador quer vir, quer fazer alguma coisa, mas vai ser de uma forma realmente com respeito ao santuário, porque o foco do santuário é religioso, 100%. O foco do santuário é sempre esse. E não pode ficar algo comercial. Isso é algo que eu não quero que aconteça com o santuário, que vire algo comercial. Tanto é que a gente não cobra para as entendi. pessoas virem. O que a gente faz? Por exemplo, igual no IOL. As pessoas que vêm, a gente vê a inscrição, as pessoas que fizeram as primeiras inscrições, tal, fizemos a lista das pessoas. Ó, gente, ó, beleza, tantas pessoas, vamos ver como que a gente vai fazer de comida. Ó, são 4 dias, beleza. Então, ó, vamos ver, a gente vai contratar esse lote, né, pelo menos. A gente vai contratar uma cozinheira de fora para poder fazer a comida e trazer pronta para a gente não perder tempo fazendo comida para muita gente, para a gente viver o máximo da religiosidade aqui, né? Então a gente ó, vai ficar tanto por pessoa. Por quê? Porque eu não vou bancar, não tem como eu bancar todo mundo. Então, cada um banca o seu, sua refeição, e é isso. A gente não cobra estadia, a gente não cobra taxa de entrada, a gente não cobra nada. Muito pelo contrário, eu pago, né? Tipo, beleza, tá dentro da minha casa, tá dentro da minha chácara? Tá. Mas eu tenho energia elétrica, eu tenho água, eu tenho internet aqui, e isso tem custo. E tudo isso é bancado mensalmente, não tem o que fazer. Então, só para manter o santuário aberto, eu desembolso uma grana mensal. E nem por isso eu vou querer eu querer isso de volta. Não, se eu estou dando dinheiro, é porque eu quero dar, né? É uma escolha minha. Aceitamos sim doações, pessoas que quiserem, ó, exemplo, vou vir no IOL, eu quero levar vela. Traga, cara, tudo é bem-vindo. Cara, ó, eu tenho R$ 20 aqui para doar. Posso doar? Claro, ó, nós temos, não de qualquer forma, nós temos um membro do Kindred que ele é advogado e ele cuida tanto da parte jurídica quanto da parte financeira. Então, todo o dinheiro que é entrado e sai, todo o dinheiro que sai, ele é apresentado nota fiscal, explicando o que foi e o porquê foi gasto esse dinheiro. Nós temos o estatuto, eles já estão, como que ele falou, já estão em processo. Tem uma palavra que ele falou, por parte jurídica, mas já está em processo de registro. Estamos registrando o espaço, já o santuário. Então, ele tem todo um registro. Ele é uma sociedade de fato, acho que essa é a palavra. Já é considerada uma sociedade de fato, que já está em trâmite. Então, tem um regimento que é registrado. Nesse regimento, existem cláusulas, não é esse nome, mas também serve como essa referência, aquela cláusula pétrea, que ela é imutável, que nunca, de maneira alguma, ninguém vai receber, vai tirar dinheiro, vai ganhar a vida com o santuário. Claro, podemos sim, por exemplo, ó, nós vamos contratar alguém para dar manutenção. O santuário tem condições de bancar alguém, de pagar um salário para alguém fazer manutenção? Ótimo, pode fazer. Mas não é porque eu sou o IAL do santuário que eu vou receber um salário por isso. Não, eu sou porque eu quero ser.
Ninguém tá me obrigando. Ah, eu quero vir aqui fazer uma doação. Você faz o que você quer. Ah, eu quero vir aqui ajudar na limpeza. A pessoa vai fazer porque ela quer, sabe? É esse conceito, a pessoa querer, sabe? Eu acho isso muito importante. A pessoa Uhum. fazer porque quer fazer, ter essa vontade de fazer, né? Então, isso está no todo o registro, todo o regimento. Então, a cada centavo que entra, seja doação, seja de arrecadamento de alguma coisa, arrecadação de alguma coisa, tudo está registrado, né? Tudo é sempre certinho, tudo organizado. Mas qual foi a pergunta mesmo? Eu acho que estou divagando, mas Não, era divaguei. justamente se os mercadores, Ah, sim, verdade. eles no caso, Assim, então vão podem poder vir, fazer pode uma vir. venda. Quer vir para vender alguma coisa? Claro que pode ser, mas eu não acho, não sei, lógico, não aconteceu ainda, tá? Então eu tô falando suposições, tá? Então Uhum. eu gosto muito de fazer as coisas, assim como as ritualísticas, fazer para algo que é necessário. Ó, vou fazer a ritualística para aquilo ali. Então, se aparecer algum mercador que queira vir, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver a melhor forma para não sair do contexto da fé, do contexto realmente religioso, contexto sagrado. Ah, Não podemos entendi. deturpar um local sagrado, né? Pode fazer, mas vamos lá. Cara, traz aqui na sua mala, aqui, ó, coloca ali, se a pessoa quiser, você vende, à vontade. Mas fazer aquilo ali virar um comércio, a princípio, eu não gosto muito, não gosto de deturpar o espaço Ah, sagrado. entendi, entendi. É que eu pensei assim do santuário, além do lado sagrado dele querer, digamos assim, de querer que o santuário também tivesse essa parte de ligada a eventos, alguma coisa assim, mas o principal foco é o lado sagrado, né? A espiritualidade A do princípio, local. sim. Assim, por causa do espaço como está hoje, né? Ah, Claro, eu sim. não sei no dia de amanhã se tiver um espaço maior, no meio de um bosque, um espaço grande, separado do santuário, que tenha local para colocar mercadores, ótimo, seria legal. É porque, como o espaço aqui ele é um espaço pequeno, então todo o espaço é sagrado. Então, ainda não tem um espaço que seja um pouco fora da parte sagrada para poder Ah, fazer. Então, por entendi. isso que fica esse conceito assim. Entendi, perfeito. Atualmente, o santuário abriga quantos animais, Veja? E os Ó, tipos nós que tem? temos, nós temos alguma. Por hora, Uhum, apareceu um jabuti, três jabutis aqui, que deixaram. uhum, Acho que viram que era viram que era um espaço, um santuário, coisa assim, deixaram numa caixa, só que uhum, como não é algo silvestre, eu não acho justo deixar aqui. Eu levei uhum. hoje mesmo, levei na Polícia Ambiental. Aí eu falei, ó, liguei lá, falei, ó, eu não sei como proceder, porque é um espaço que eu gostaria muito de ficar, mas eu acho injusto deixar os espaços, um animal silvestre num espaço confinado, né? Então, levei, ó, traz aqui e tal, eu e minha esposa levamos lá, aí eles vão dar, provavelmente eu vou levar no zoológico aqui, não sei como que eles vão proceder. Mas de animais mesmo, tem os meus dois lobinhos, meus dois cachorros, só que eles ficam uma Oh, parte um pouco mais separado, porque como nós temos as galinhas aqui, fizemos o galinheiro e tem uhum. algumas galinhas, então eu não posso deixar eles muito perto, porque senão eles matam. Então porque husky Oh, é complicado, não, eles são assassinos de fato. oh. Aí temos as galinhas e temos os meus dois ratinhos, né, meus dois ratinhos brancos e dois ratos twister. Por Uhum. hora é isso. E tem alguns comedouros de passarinho aqui que lota de passarinho aqui durante o dia mesmo. É um lugar muito gostoso. Eu venho todo dia cedo, né? Como eu venho aqui para dar comida para os bichos, para aguar todas as plantas. Eu amo planta. Então, eu planto muita coisa. Então, eu fico todo dia cedo, eu fico a média de meia hora só aguando as plantas. Porque é muita planta. Então, aí eu coloco os comedouros para passarinho. Então, eu venho aqui cedo, eu dou comida para os bichos, eu água às plantas e fico escutando aquele monte de passarinho. É algo sensacional. Então, a gente tem os animais que a gente tem aqui é apenas entre aspas, né, para consumo. Não, tirando meus ratinhos, mas seria as galinhas mais para o nosso consumo, né? Puxando um gancho depois da questão do sacrifício, depois eu falo, se você quiser, eu falo um pouco mais detalhado, Ah, tá. mas Olá, fica à tanto é que vontade. as galinhas elas são estritamente para consumo. Então, num blote que tem o sacrifício, a gente vai pegar um animal,
a gente vai fazer aquele sacrifício, depois vai consumir ele. Depois eu falo um pouco mais detalhado sobre isso. Ah, tá. E um outro detalhe também é que eu vi que tem uma natureza bem forte, bem vívida, né? Então, assim, as plantas também, quais são. Tem alguns tipos de árvores que isso é diferente aí nessa região? Qual que você planta atualmente nessa Ah, área? assim, aqui todas as plantas, todas as árvores que tem aqui dentro do santuário são frutíferas, todas elas. Uhum. Nós temos um pé de carambola, um pé de abacate, um pé de manga, um pé de Nossa, nespera, pé de macadâmia, macaúba, jaca, amora, caju Jesus! e limão. Nossa, só fruta boa. São as plantas, as árvores que tem aqui dentro, né? Uhum. Aí temos algumas ervas medicinais, como aquele dipirona, que é o boldinho. Temos o boldo grande mesmo. Temos algumas plantas como que a gente acredita ser energética, que é a espada de São Jorge. Eu sei que não é da nossa crença, mas é o nome, enfim. Uhum. Porque ela tem uma energia, certo? Então a gente coloca, tem várias plantadas aqui. Ah, esqueci, tem o pé de acerola também, que eu esqueci dele. Esqueci Caramba! dele. Eu estou impressionada com a quantidade. O pé de acerola é onde tá no pé de acerola tá o altar de Thor. Ah, No pé de macadâmia tá o altar de Tyr. No pé, aí o pé de nespera, ele fica entre Eir e Brage. Aí o pé de amora é onde tá ao lado dele tá o altar dos Landvaitir. No tronco aqui na base do pé de caju, onde tá Freya. Então, tem alguns. Eles estão em locais estratégicos também. ah, tá. E tem alguma relação de ter escolhido as frutas para cada um dessas Olha, diferenças? não, a fruta não. A fruta Ah, não. O tá. local, sim. O local, mas é algo que eu não consigo explicar. Tá? É algo que realmente. Uhum. Antes nós fazíamos, de início, nós tínhamos um altar só. Um altar com as 9 imagens assim, e é o local onde colocava vela, incenso, tudo ali. Só que chegou um certo ponto, eu acho que, igual eu falo, não só a questão dos glutes, das ritualísticas, que ela tem que evoluir sempre, mas a pessoa como pagão, o espaço, ele tem que evoluir, né? E chegou um momento que aquele altar único ali, ele não estava condizente, sabe, com o espaço. Eu sentia que estava faltando alguma coisa. Falei, não, mas eu acho que está muito simples. É, os deuses, as energias compartilhadas de um local. Não, acho que não está certo isso. Eu acho que tem que ter, cada um tem que ter o seu espaço. Porque se a pessoa quer fazer sei lá, uma devoção a Thor, ela tem que ter naquele contextinho dela ali, naquele mundo dela ali, ela e Thor ali, trocando uma ideia. Então, eu falei, não, vamos separar, vou separar isso. Eu falei, tá, mas e agora? Onde? Aí, como tudo, eu fiz uma breve ritualística entre a gente aqui. Utilizamos as medicinas sagradas, como cumbaiás, rapés, nós utilizamos muito isso. Eu queria muito, eu sempre falo, eu queria muito ter uma evolução espiritual tão grande de sentar, fechar o olho e transcender. Mas nunca vou conseguir um negócio desse, eu tenho consciência disso. Uhum. Então nós utilizamos sim das medicinas sagradas, né? Nós fazemos uma roda de cachimbo, uma roda de tabaco. Nós gostamos, eu falei, na live de quarta-feira, eu falei um pouco sobre isso. Hoje em dia, antes eu comecei como Azatron, passei pro Fornseeder, né? Eu pensei, não, eu acho que o meu conceito tá mais Fornseeder, mas assim. Só que hoje, eu não sei dizer. Hoje, se alguém pensar, mas qual que você acredita no quê? Eu sou pagão. É isso. Eu sigo a vertente nórdica. Eu sigo o paganismo nórdico, eu sigo a crença nórdica. É isso. Por que isso? Porque, assim, voltando lá no paganismo contemporâneo, porque a pessoa que fala, por exemplo, eu sigo o Azatru. Beleza, então ela vai seguir as vertentes, o Azatru. E nada além daquilo. Aí ela é Azatru. Vou seguir o Fornseeder. Tá, mas você vai seguir. O Fornseeder, ele é só um conceito que foi criado lá quando surgiu o cristianismo. Eu não.
fugiu o nome agora, eu lembro que quando surgiu o cristianismo, foi considerado Fornicídia, que é a religião antiga, e eu não vou saber pronunciar, é um nome diferente, é um nome, enfim, Old Norse, que é a fé nova. Então, foi separado em fé antiga e fé nova, que é Ah, o eu cristianismo sei, fé tem um nova. nome mesmo, eu não consigo É, recordar. é, Eu não sei é, se também, é mas alguma coisa Síder também, só que eu não consigo. também. Só que eu É não lembro o complicado. começo, tem mesmo essa diferença. Então, é difícil você falar assim, eu sigo o fornecido. Não, você pode seguir a fé antiga. Sim, eu também sigo a fé antiga. Só que não dá pra gente falar exatamente como o povo antigo. Isso é meu, conceito meu. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que seguem o Fornicider e fazem leituras rúnicas. Eu também faço leitura rúnica. Acredito muito nas runas de forma oracular. Isso não é Fornicider. Isso é contemporâneo. Isso é novo. Tá? Então, tem alguns conceitos que Então, eu não gosto de me prender, eu, particularmente. Lembrando que a gente sim segue uma vertente. A gente segue, tem uma base. Porém, a forma que você vai seguindo os seus ritos, eu acho que tem que ser de acordo com o que você sente. Então, se você faz uma leitura rúnica e dá certo para você, faça. Não se prenda a isso. Sabe? Não se prenda, mas isso aqui dentro disso não serve. Não, serve para você, então faz. Então, eu falei isso pelo seguinte: tem alguns conceitos que a gente utiliza aqui que é do xamanismo nórdico, por exemplo. Fizemos uma live no nosso canal, canal do Santuário, com o Johan, que é do grupo Xamanismo Corvos da Tempestade. Eles seguem o xamanismo nórdico. E eles fazem a roda de tabaco. A roda de tabaco é algo indígena. E pra gente é sensacional quando a gente faz. A gente utiliza o cumbaiá, que é algo indígena. E é ótimo a gente usar o cumbaiá. A gente faz diversos tipos de cumbaiá. O rapé a gente utiliza também a medicina. A gente consagra o rapé em ritualistas e é ótimo. Então, tudo que a gente faz aqui é baseado em energias. Então a gente pega, se isso aqui dá certo, vamos tentar. Mas já teve coisa que a gente fez, foi legal, não foi. Então, nem o porquê a gente fazer, vamos fazer outra coisa. Mas não quer dizer que para mim dá errado, para você vai dar, para você pode dar certo. Então eu não Uhum. me prendo nisso. Então eu falei tudo isso pelo seguinte: quando eu fiz a questão dos altares, a gente fez uma roda de cumbaiás, a roda das medicinas, fizemos uma ritualística com preces e tudo mais, e fomos tendo ideias de onde colocar. Acredito muito que as energias vão guiando a gente quando a gente se abre para isso, elas guiam a gente para onde seria interessante, onde tem aquela energia. O único altar que eu falo que não foi escolhido por essa ritualística foi o altar dos Landvaitir, porque ele foi escolhido por algo que aconteceu no YOL do ano passado. No YOL do ano passado estava eu, o Rafael Melo, do Brasil BR, e o Ah, sim. Eduardo, do Glimunim. Estávamos sentados num local ali, conversando durante a noite, e alguém chegou e falou: vou tirar foto de vocês três. E tirou foto de nós três. E foi isso. O Eduardo, me manda aí a foto tal, mandou. Ele mandou para uma amiga dele, lá do Rio de Janeiro. E a amiga dele, que acho que ela é da bruxaria natural, alguma coisa assim, ela falou assim: cara, olha esse monte de coisa em volta de vocês. Arrepiei. Só de lembrar. Olha esse Ai, monte de coisa em volta de vocês. Ele, como assim? Peraí que eu vou marcar. Ela marcou vários pontos de, entre aspas, aparições de seres, de criaturas, de Landvaitirs, sabe? E, cara, e é bem na posição onde hoje está o altar dos Landvaitirs. Falei, não, tem que ser aqui. Porque é onde a gente teve isso, eu acho que tem que ser aqui, tem que ser nesse local. Então, tem tudo, é que eu falo, tudo aqui ele tem uma história, claro. Mas por que essa planta tá aqui? Porque essa planta eu peguei em tal lugar, que eu fiz isso, resolvi plantar aqui e é isso. Então, acho que tudo tem uma história, né? Tudo tem um contexto. nossa, que louco, ela marcou assim. Inclusive, eu queria fazer uma pauta para ti. Apareceu um negócio lá atrás, de ti, sem brincadeira, azul. Eu não tô de brincadeira, eu vi, mas é muito esquisito. Eu juro por Deus, eu fiquei toda arrepiada. Apareceu um negócio assim, passando, uma hora que a gente estava fazendo aqui, um negócio assim, tipo um feixe de luz azul. Eita. Eu fiquei, cacete, o que está acontecendo? Juro que eu vi.
Foi muito, muito, muito assim, fiquei saí daqui assustada. Eu disse, eu não sei se eu falo na live que eu vi, mas eu juro que eu vi uma parada aqui que eu fiquei meio. E eu parei assim, sabe? Eu fiquei, tipo, ok. Não, mas é muito interessante essas coisas, cara, quando acontece. Não, Mas é assim, assim, eu ainda quero muito que você venha visitar aqui, passe uma noite sim. aqui, porque Uhum. é algo. Eu não sei se você gosta de acampar. Eu falei, infelizmente, Não, acho para a pessoa legal. dormir aqui, ela tem que acampar. Vai ter... Falei, é lógico, a pessoa vai Uhum. acampar, vai dormir numa barraca, porém tem um banheiro com chuveiro quente, tem uma pia, tem geladeira, tem todo o conceito para ter uma hospitalidade, né? Uhum. Mas é muito gostoso. Tem relatos de pessoas, você vê nos grupos, tem relatos de pessoas, por exemplo, o Rodrigo, que é um amigo nosso, ele é de São José dos Campos. Ele faz parte do Kindred, mas ele não fazia na época. No YOL do ano passado ele veio, só que ele chegou um dia antes, né? Falei, não, cara, Uhum. pode dormir aí e tal. E aí tinha a minha barraca e tinha uma outra pessoa que ia vir no outro dia que ele ia dormir na barraca com essa pessoa. E eu falei, não, cara, ó, eu durmo em casa mesmo, dorme na minha barraca aqui e amanhã eu venho cedo pra cá, já não, tranquilo. Aí ele falou, peguei, eu apaguei todas as luzes, subi pra minha casa, e aí ele falou, depois no outro dia, ele falou assim, cara, eu tava lá deitado, aí eu escutei passo andando em volta, do lado da minha barraca. Falei, é o Herd, ele vai querer me assustar. Aí eu fiquei olhando pra porta, assim, da barraca, esperando você abrir. E você não abriu. E não escutei mais passo. E foi isso. Não, mas é gostoso. Não, é uma coisa assim muito, muito interessante, porque a gente estava falando sobre o Orlando Vaiti e veio um fecho assim por detrás na hora. Eu fiquei, gente, Eu tô será que, vendo isso mesmo. será que é isso mesmo que eu estou vendo? É ou não é? Mas foi assim um negócio bem, bem interessante. Eu não tinha, nunca tinha visto, assim, saca? É uma experiência, porque assim, eu quando era bem mais nova, assim, bem, ainda bem criança, assim, eu cheguei a ver a minha tia-avó, sem brincadeira, assim, espírito tudinho, e eu conversei, e eu saí, tipo, correndo, ligando, assim, para minha mãe, olha, mãe, você nem sabe, a minha tia-avó tá aqui, a irmã da vovó tá aqui, não sei o quê, e, tipo, quase ninguém acreditava, mas era uma coisa, assim, que era uma experiência, assim, muito, muito assim, e ela parada, assim, eu estava do lado aqui a cama e ela vindo visitar, eu fiquei, nossa, tipo, eu assim, nunca tive medo muito dessas experiências, assim, eu acho bem, bem legal você ver, assim, essas coisas e você sentir, mas eu passei por várias outras também, eu já teve uma, até contar aqui também, acho que é interessante contar, que eu acho que eu fui de uma loja da Saraiva, fui comprar um DVD assim da série Vikings e apareceu uma senhora, sem brincadeira, é a senhora dizendo que ela estava procurando também um episódio, acho que da série, ou alguma coisa que ela queria. E ela estava conversando comigo com a minha mãe. Ela disse: eu inclusive eu não enxergo de um olho e tal. Aí ela simplesmente a gente estava vendo, aí a gente conversou com ela, mas a senhora, tipo, se consigo. Aí ela levantou, era igualzinho aquela coisa do olho de Odin, saca? De não ter, Eita. e ela levantou assim, na maior boa, tipo, a gente nem pediu para ver, ela disse assim, olha, ela fez assim, gente, e nessa hora, a minha mãe me olhou, eu me olhei para ela e disse, não, não é possível isso. Procurando a série Vikings e a senhora, tipo, mostrou assim, e é justamente o olho esquerdo, e era uma coisa assim muito diferente que tinha assim na. Eu sei que pode ser uma coincidência, mas foi muito assim, certinho, sabe? Sempre Eu falo, procurando. coincidência. Coincidência. Porque eu estava procurando devido à série Vikings e de repente isso aparece assim, tipo assim, essa coisa acontece e ela vem e levanta assim a gente pedir e mostra assim que não tinha mesmo. Eu fiquei, gente, que coisa assim, mas Eu acho que quanto mais a gente. Isso é um conceito meu já também. aham, Eu acho que quanto mais a gente busca conexão, mais conectado a gente realmente está. Então, eu eu começo sempre a pensar falo: nisso também. qual é a diferença de uma pessoa que tenha um altar na casa dela e vir no santuário? Eu acredito muito que a membrana entre nós e o mundo espiritual ela tem uma densidade.
Então, acho que quanto mais você se conecta, mais fino fica essa membrana. Da mesma forma que, por exemplo, fala assim, o cara ele tem dinheiro, aí ele fez tem um sítio lá, ele fez uns totem gigante dos deuses, assim, com um altar absurdamente gigante, e tem um cara lá que ele não tem muita condição. Ele mora num apartamentinho lá, aí ele, no cantinho da sala dele, ele imprimiu umas folhas de sulfite com a imagem dos deuses e fez o altar dele. Aí, só que aquele cara que fez o altar pequenininho tem uma puta de uma fé gigantesca. E aquele cara que fez os altares gigantes, ele não tem uma fé muito grande. Aí eu te pergunto, qual altar é maior? Com certeza, o maior altar é o É o do pequenininho, pequenininho. porque ele é compatível diretamente com a quantidade de fé colocada ali. A ideia do santuário de receber pessoas, claro, cada pessoa que entra aqui tem uma energia diferente. Só que por estar entrando aqui com o mesmo propósito, eu acho que a intenção ela vale muito, né? Então, eu sempre falo, um rito sem fé, um rito sem intenção, tá? É a mesma coisa você acender uma vela sem chama. É impossível. Porque não tem como você fazer um rito sem ter uma intenção. Então, todo mundo que vem aqui dentro, ele tá com a mesma intenção. E isso afina cada vez mais a membrana entre nós e o mundo espiritual. Então, quanto mais pessoas vêm aqui, mais ritos são feitos aqui dentro, mais fino fica essa membrana. E acredito muito que cada vez mais as aparições, as energias da natureza vão ser cada vez mais sentidas. Então, se eu fosse te falar, cada coisa que eu já passei aqui dentro, coisas que eu já vi, coisas que outras pessoas já viram ou escutaram, eu passaria uma live toda só falando de relatos. E realmente é algo que, bom, passou, né? É, passou, juro por Deus. Eu não sei se depois vai dar para ver no vídeo, eu não sei assim, realmente, porque vai ficar gravado. Mas que teve um feixe de luz diferentão aí atrás teve. E eu vi assim, porque como eu tô daqui, né? Passou aqui nesse canto daqui dessa parte, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas é muito interessante. E, inclusive, eu queria até te perguntar uma coisa. Vocês fazem, né, as reuniões também, tem online, né? O pessoal faz, assim, para se reunir, né? Assim, começou a ideia dessas reuniões. Aliás, o paganismo em foco em si, ele não Uhum, teve. A origem do paganismo em foco foi o seguinte: é, eu montei o grupo. Tem alguns grupos no WhatsApp, mas eu montei o grupo que não era grupo do Santuário ainda, era grupo do Kindred. E eu tinha a ideia de ter esse contato maior com as pessoas. Que eu via que muita gente era de longe, às vezes uma cidade que não tem pagão, não tem mais ninguém. E a pessoa é solitária. Eu sei como ser ruim, né? E o Brasil é grande demais, é difícil todo mundo vir para cá e tudo mais. Vamos se reunir com outros pagãos. Eu falei, gente, vamos começar a fazer umas reuniões semanais de estudos pelo Skype. Não, legal, o pessoal animou e começamos a fazer. Quem começou me ajudando com isso foi o Rafael Melo. E uhum. eu nem conheci o Eduardo ainda. E aí começamos a fazer as lives, fizemos um mês, mais ou menos quase um mês que a gente estava fazendo essas lives toda semana. Aí eu fazia o quê? Eu mandava o link nos grupos, o pessoal entrava, todo mundo trocando ideia sobre algum tema, tal, escolhia um tema e falando sobre o tema. Acabou, acabou. E aí um dia o Rafa falou, tem um amigo meu, tal, assim, que acho que ele tá querendo entrar. Falei, cara, chama ele, vamos lá. E era o Eduardo. Peguei uma puta amizade com ele e começamos a fazer as lives. Um mês e pouco depois que tava fazendo as lives, o pessoal começou a falar assim, mas não fica gravado, porque eu estudo, eu também queria assistir, só que eu trabalho à noite, não fica gravado. Eu falei, cara, a gente não grava, porque é só pelo Skype, né? Mas vamos começar a gravar, vocês podiam gravar. Aí foi quando eu resolvi montar o canal com o intuito de gravar essas lives e colocar lá para o pessoal poder assistir posteriormente. E aí a gente começou a fazer isso, a gente começava a gravar as lives, começamos a gravar as lives, e aí eu montei o canal e jogava pro canal. E tinha que editar esse vídeo, que a gente faz todos, você sabe como é ruim, é difícil editar um vídeo. Agora É imagina editar um verdade. vídeo com um monte de gente falando, é complicado. E, e é um tempo, às vezes um computador melhor, meu computador não está ajudando muito para fazer essas edições, e é difícil ter o tempo para isso. E Uhum. aí
eu falei, gente, não tá dando certo, tá muito difícil, eu não tô conseguindo conciliar trabalho, vida com edição de vídeo, eu não consigo. E aí, Eduardo e Rafa conversando, resolvemos. Falei, cara, e se a gente fizer umas lives ao vivo? A gente faz nós três, primeiro, a princípio. Vamos ver se dá certo. Então nem tinha o Paganismo em Foco. Fizemos uma live e eu falei, cara, precisa de um nome, vamos fazer um nome? Eu falei, eu acho que um nome legal, que tem um contexto legal e tal. Foi quando surgiu o Paganismo em Foco e começamos a fazer essas lives de estudos. Nós temos semanalmente do Kindred, nós nos reunimos às terças-feiras à noite aqui para fazer determinados estudos, ritualísticas fechadas nossas, tal. Não é toda terça-feira, mas geralmente uma terça-feira por mês ou duas terças-feiras por mês. A gente se reúne aqui, pessoal, para gente, alguém manda no grupo nosso fechado do Kindred, eu tava com dúvida em tal coisa sobre a fé. Mas, cara, vamos levar terça-feira. Cheguei terça-feira na mesa aqui, lousa, o que é isso aí? Outro levando, não, cara, tô com essa ideia e vamos tentando identificar, entender e traduzir a nossa fé. Porque algo que eu sou tão apaixonado na fé é que a gente consegue ter traduzir do mito para a vida real. A gente consegue fazer Uhum. isso. É claro, com muitas teorias, algumas sim, mas outras, não, cara, é isso, é verdade. E tem esse contexto, esse estudo para poder. Porque acho que quanto mais você entende sobre aquilo, mais você se aproxima, mais você se achega aquilo, né? É a Assim. mesma coisa, você falar assim, eu tenho alguma pessoa que eu conheci hoje, então ele é um conhecido. Eu comecei a trocar ideia, ele virou meu colega. Ele tá frequentando a minha casa, ele é meu amigo. Então, quanto mais eu converso, eu conheço a pessoa, mais próxima ela tá. Então, eu acho que é a mesma coisa com a crença, com os deuses. Quanto Hum. mais você sabe sobre eles, mais você está próximo. Né? Ah, Então, tá. essas reuniões são justamente para isso. Temos as reuniões fechadas e temos essas lives agora, que é do Paganismo em Foco, para poder tentar levar. Claro, o Paganismo em Foco foi sensacional, é algo que está dando muito certo. Tá, E a gente está. maravilhoso. Eu acompanho. Essa ponte que a gente está fazendo entre os pagãos e academia tá algo que não tem nem, é indescritível, é sensacional. É verdade. Não, como eu falei, né? Foi inspiração para montar toda uma estrutura também do meu canal, que eu queria muito chamar pessoas para terem esse espaço, né? Sejam neopagãos, sejam acadêmicos, para debater quem quisesse, tanto que tem gente de fora, do Brasil. Então, Sim, eu assisti várias, acho que todos os seus vídeos eu assisti. legal. Então, para mim, está sendo uma experiência muito legal, assim, porque eu não fazia ideia de que poderia dar certo e de que eu conseguiria fazer um espaço, né, para que as pessoas se sentissem à vontade, confortável de expressar essa paixão que elas têm pela Era Vig, pelo paganismo, por todas essas estruturas que existem, né, que ficam assim no nosso cotidiano. Então, isso é muito bom. E, Eja, justamente eu queria chegar naquele ponto do sacrifício animal, mas que não é mais criticando por causa que na primeira vez eu sei que eu era contra e tal, mas é por causa que eu gosto muito dos bichinhos, mas eu não sou. Eu sei que há muita hipocrisia nesse sentido, porque assim, você tem que de fato ver o lado da fé da coisa. Então, acho que é interessante você contar também disso, porque tem muita gente que vai assistir ou pode dizer assim: meu Deus, eu sou vegana, mas como é que pode? Entendeu? O cara fazer isso com os bichos. Isso não pode. Hoje em dia a gente está na alta do veganismo, que é uma coisa assim, nada Sim. contra, mas é uma coisa que muita gente critica sem saber. Assim, o cara faz o sacrifício e mata os bichos, como é que pode? É um absurdo, entendeu? Então hoje a gente não vê mais também um lado que tem daquela coisa, da fé. Então, queria mesmo que você contasse como é que é o processo da cerimônia, para que as pessoas entendessem e não tivessem também esse susto. Assim, só antes de entrar de fato em si no sacrifício, Uhum, só um contexto para exemplificar. Eu não julgo, tá? Porém, também, da mesma forma que eu não julgo, a gente não gosta de ser julgado, porque se eu não julgo, não tem porquê, né? Acho uhum, que cada um tem o direito de ter as suas ideologias, teus gostos e tudo mais. uhum, Eu acho que tem dois pesos e duas medidas, tá? Se a pessoa falar para mim assim, eu sou vegano, eu planto a minha própria comida, beleza?
Cara, te respeito pra caramba. Agora, se a pessoa fala assim, ó, eu sou vegano, mas eu compro minhas frutas e meus legumes no mercado. Aí que tá. É... Quando é plantado, os agricultores e tudo mais, ou a pessoa fala assim, ah, eu compro, mas eu compro de pequenos agricultores, agricultura familiar, é outra conversa. Agora, grandes produtores, não estou falando que é errado, tá, gente? A gente precisa comer, tá? A gente precisa comer. Uhum. Eu não acho ruim, mas a pessoa que fala, ai, porque você mata uma galinha aí e, cara, eu tenho uma pessoa, como você pode, você mata uma galinha aí, você cuida dela, dá nome pra ela e mata ela, você é desumano. Falei, o quão bonito tem que ser um animal para você ter dó? A pessoa travou, mas como assim? Falei assim, quando o agricultor planta, você tem ideia do tanto de micro-organismo que ele mata que estava naquela terra ali? É verdade. É aquele conceito. A barata a gente mata, a borboleta a gente tem dó. Então, o que? Tem requisito de beleza? A dó? Então, quão bonito o animal, quando é bonitinho, tem dó. Quando não é, não tem dó. Então, tem alguns pesos nisso daí, tá? Não estou falando que eu estou criticando o veganismo, jamais. Sim, Da sim. mesma forma que Também eles têm. quero deixar Não é claro que eu isso. não estou criticando, só quero que, assim, Mas, justamente por exemplo, esclarecer para não. vamos supor, fugindo do conceito de grandes produções, tá? Os animais aqui, eles são criados aqui, as galinhas lá choca o ovo, nasce aqui, cresce aqui, todos os dias. Todos os dias eu venho aqui, sem exceção, porque senão eles morrem de fome. Então todos os dias eu venho cedo aqui, eu ago as plantas, eu dou comida para os bichos, eu converso com eles e vejo eles crescendo. Quando é feito um sacrifício aqui, a gente, lá, ó, quem a gente vai sacrificar? Aquele frango ali, beleza. Então, ó, a gente destina alguém, vai lá, pega aquele frango. Claro, obviamente que ele vai gritar porque ele tá com medo, né? Aí pega aquele frango, aí a gente vai pegar, trazer ele pra cá, que é mais perto da mesa de sacrifício. A pessoa vai pegar uma esponja, vai molhar com uma água não gelada, uma água legal, vai dar um banho naquele frango, porque aquela água passando naquela esponja, isso é um estudo científico. Você passar aquela esponja, ele vai acalmando, e a gente vê isso claramente. Aquele animal, ele vai acalmando, nós preparamos aquele animal, ao redor dele nós fazemos uma roda de kumbaya, ao redor dele para ele tá naquela energia. Então, geralmente, pelo menos duas pessoas que ficam responsáveis por aquilo ali. Quando o animal ele vai para a mesa de sacrifício, ele não emite um som, porque ele está totalmente calmo. Ele está calmo, pronto para o abate. O abate dele ele é feito de uma forma rápida, tá? Humanitária. Ele é feito de uma forma para que o animal sinta o mínimo possível. Não é aquele desumano de grandes produtores. A gente utiliza aquele sangue. O esquema da nossa mesa de sacrifício é um esquema que eu fiz, que todo o sangue do animal ele cai num tacho de barro. Tá? E aquele tacho de barro, a gente faz alguma consagração, com alguma bebida junto com aquele sangue ali, e fica no altar ali para o pessoal que estiver presente consagrar um amuleto, colocar, energizar um torque, energizar algum pingente, alguma coisa do tipo. Porque acreditamos que o sangue, ele é energético. É o fluido vital da vida. Uhum. Então, é uma puta de uma energia. Aí a pessoa vai deixar ali, vai deixar aquele energizando naquele sangue, naquele líquido, e depois a pessoa coloca aquele energizado, aquele mihonir, aqueles amuletos energizados. O animal, ele é aproveitado 100% dele. 100%. Ele é aproveitado, é feito, o cozinheiro vai lá, vai assar ele, vai fritar, vai preparar aquela comida, nós vamos comer aquele animal. As penas elas são separadas para fazer amuletos, para fazer decorações. Os ossos depois eles são separados para fazer pingentes, para fazer decoração, para fazer o que for. Então ele é 100% aproveitado. A única coisa que ele é enterrado, vamos por assim, é a cabeça do animal. O porquê disso? Não me pergunte.
porque desde o início, temos um membro do Kindred aqui, que ele é um dos fundadores do Kindred Kirikuzubo também, comigo, e ele sempre ficou com essa parte. Então ele sempre ficou ali, ele segurava a cabeça ali, quando eu cortava a cabeça, ele sempre foi responsável. E desde o início ele sentiu que ele tinha que enterrar e fazer uma ritualística ali em cima, tá? Então, todas as cabeças de todos os animais que foram sacrificados aqui estão enterradas no santuário, ao longo do santuário, onde ele sabe. Então, dentro de um contexto, ele energiza aquela terra daquela forma. Após feito tudo isso daí, após acabar a ritualística, nós pegamos aquele sangue e vamos jogar nas plantas que tem, para energizar também aquela terra com aquele sangue energético que foi do ritual e tudo mais. Então, o ritual ele é feito dessa forma, ele é feito de uma forma humanitária realmente. Muito legal. Eu realmente, assim, eu mudei muito a minha opinião daquela live para cá, porque realmente eu parei para pensar. Eu disse, gente, eu sei que eu tô com pena do bichinho, mas eles fazem assim, eles têm um sentido para fazer isso. Acho que foi, como eu até falei, eu cheguei a ver vídeos de uns lá fora que não tinha todo esse cuidado que o pessoal queria fazer e queria ampliar para aumentar, tipo assim, para ter outros tipos também de animais, cavalos, cachorro, para fazer referências à era viking, digamos assim, aos túmulos encontrados. Mas isso ainda estava em um processo assim de leis na Europa, mas eles conseguiram já com alguns animais, como bodes, frangos, porcos. Só que eles faziam assim de uma forma que às vezes eu via, eu ficava, ai, tão assim, pouco brutal, mas era uma coisa assim que, como você está me falando, tem um sentido para utilizar as coisas, tudo tem um sentido de energia. Então, isso é divinamente interessante. Eu, assim, particularmente, eu mudei muito também daquela opinião que eu tinha. Ainda, inclusive, quero voltar também a frequentar mais os grupos novamente do WhatsApp, porque eu estava com muito pouco tempo naquela época, mas quero retornar para poder ter mais estudos. Acho até que eu já estou me identificando um pouco com essa fé, porque eu gosto. Assim, eu particularmente eu sinto algumas coisas com relação aos deuses, eu gosto bastante. Eu tenho assim uma certa também conexão que eu gosto e eu acho bem legal isso. E hoje eu queria te agradecer muito por participar hoje da live aqui. Você seja sempre bem-vindo, você e o Rafael Eduardo já são de casa já. Foram dos primeiros entrevistados, foram o primeiro, na verdade, né, entrevistados Verdade. do canal. Então, foi onde tudo começou. E você tem alguma mensagem aqui para deixar para o pessoal que vai assistir depois? Eu acho que a mensagem só se a pessoa ela quer realmente seguir a crença, seja ela a crença nórdica, ou seja qualquer crença que for, ela tem que se apegar à fé dela e não fazer algo que é bonitinho para os outros. Tem algo que eu falei em umas lives também. A gente tem que realmente a gente venera a natureza. A gente tem o contato com a natureza. Então vamos tentar aprender com a natureza. Por exemplo, quando o Ben TV está cantando, você acha que ele está ligando se ele está cantando mais bonito ou mais feio que o, sei lá, andorinha ou sei lá qualquer outro passarinho? Ele não está nem aí. Ele não está nem aí. Ele está fazendo o canto dele e foda-se os outros passarinhos. Ele está vivendo a vida dele e está fazendo o canto dele. Eu acho que quando a pessoa ela tá em alguma crença, ela tem que fazer para ela, ela não tem que fazer para os outros. O problema do ser humano é que ele acostumou foi geralmente cultural do ser humano. Eu vejo isso em todos os países e tudo mais. As pessoas tendem a fazer algo se preocupando com o que o outro vai pensar dela. Então, eu acho que pelo menos a fé, pelo menos a crença, pense mais em si. Então, qualquer pessoa, mesmo que ela vá fazer em um grupo, mas pensa em si. Faça os seus ritos, a sua devoção para você. Se você está fazendo algo e está funcionando, está dando certo para você, não interessa quem vai chegar em você e falar que você está fazendo errado. Ninguém tem esse direito. Se está funcionando para você, continue fazendo. Pense no seu rito, pense nas suas energias, pense no que você está sentindo. Então é basicamente isso. A sua religião, a sua crença é sua e de mais ninguém.
O rito que você estiver fazendo é seu e de mais ninguém. Tá certo. Então, belíssimas palavras para finalizar o vídeo. Gostei bastante de conhecer esse Santuário dos Lobos. Tenho que ir aí. Estou muito curiosa para conhecer o espaço, porque eu gosto desse ambiente com animais, com natureza, acho muito legal. E conhecer, né, também essa parte desses que são divididos, né, os locais, o Totó, Odin, então, porque são deuses que eu adoro, acho fantástico. Somente Odin, eu tenho uma conexão muito forte com Odin, adoro Odin. Acho que desde que eu conheci toda a mitologia nórdica, Odin, ele tem, assim, uma fonte de sabedoria e uma presença, assim, muito grande, que eu penso, assim, muito sobre ele. Então, assim, é isso. Eu vou parar aqui a gravação, pessoal. Eu que agradeço Beijo. demais. Obrigada. Parar aqui a gravação.